Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de geografia. Então, vejam só, antes de iniciarmos nossa aula de geografia, eu tenho um desafio para vocês, certo? Para todos os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Então, como é o desafio, professora Isana? Então, vejam só, o desafio é o seguinte: vocês precisam participar da aula de geografia. Né? Vocês já estão aí assistindo a aula, mas vocês vão participar mais um pouquinho, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Compartilhar a aula de geografia, compartilhar para todos os seus colegas, porque o desafio é a participação de vocês. E para todo mundo participar, para a gente fazer esse sorteio, é necessário que vocês compartilhem com seus colegas, com todos os seus colegas da sala. Então, hoje eu vou passar agora o desafio de vocês. Então, o desafio é o seguinte: a turma que tiver o maior número de visualização e que tiver o maior número de alunos respondendo a atividade que está aí na descrição do vídeo, vai participar de um sorteio, certo? O sorteio vai ser uma cesta, né, com guloseima, chocolate, biscoito, salgadinho, uma diversidade de coisas. Eu coloquei aqui uma imagem aí no cantinho da tela, só para vocês terem uma ideia do que é que vai vir na cesta, qual é a participação, né, qual é o brinde aí da participação de vocês. Então, será um sorteio. A turma que tiver o maior número de visualização e de resposta das atividades, eu vou pegar aquela turma e vou fazer um sorteio com os nomes dos alunos que estão, né, nas respostas da atividade. Um exemplo, vamos dizer que a turma do nono ano foi a turma que teve o maior número de visualizações. E vamos dizer que eles tiveram lá 100 visualizações. 100 alunos visualizaram, né, lá o vídeo. E aí, quando chega na atividade, quando eu vou puxar lá minha tabelinha, eu só tenho 20 alunos que participaram da aula, 20 alunos que responderam a atividade. Então, nono ano vai ficar o quê? Fora. Porque teve muita visualização, mas não teve essa grande quantidade de alunos respondendo a atividade. Então, tem que ser os dois: visualizar a aula e responder a atividade, certo? Então, basta vocês fazerem aí, vão compartilhando o link com seus colegas e cobrando para eles participarem, para vocês, né, participarem desse desafio, para a turma de vocês, para participar do desafio. Então, como é que vai ser? O prazo para a visualização é até quando, professora? Então, o prazo para a visualização é até dia 2 de outubro. Hoje é segunda, né? Então, vocês têm até sexta-feira, dia 2 de outubro, para visualizar e para responder a atividade. E aí, quando der 19 horas na sexta-feira, eu vou pegar lá no YouTube, vou visualizar a turma que teve, né, a maior visualização e vou observar o quê? Se a turma que teve o maior número de visualização se corresponde também com aquela quantidade de resposta das atividades. Então, eu vou passar tudo para vocês, aí eu vou pegar o quê? Ver qual é a turma que teve os maiores números de visualização e vou pegar os nomes dos alunos que está lá na minha tabela. Quando vocês respondem a atividade, vocês não colocam o nome? Pronto, vou pegar os nomes de vocês e vou fazer o sorteio. Vou filmar e na próxima aula eu mostro para vocês, mas também terão a opção de colocar o número do telefone na atividade, certo? Por quê, professora, precisa colocar o número? Então, é importante que vocês coloquem o número correto, certo? Porque eu vou entrar em contato. Se você não tem telefone, mas coloca o número do seu pai, ou de sua mãe, ou de sua tia, e aí eu vou ligar e vou dizer: olha, o telefone é de fulano ou fulana, que ela foi premiada, e a gente combina para eu entregar o prêmio, certo? A premiação para o ganhador, certo? Então, espero que todos vocês, né, participem e compartilhem. Vamos que vamos nesse desafio. Vai ser muito importante e muito interessante todos vocês participarem. Então, vamos que vamos. Caprichem aí, compartilhem e façam com seus colegas. Participem também, certo? Então, vamos lá, né? Vamos aí iniciarmos nossa aula. Vamos lá, galerinha, dar continuidade aí à nossa aula. Então, está nas mãos de vocês. Quero ver todo mundo participando, viu? Então, vamos lá, abrindo aí o livro na página 127.
Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? O leste europeu e a organização da CEI. Então, todo mundo abrindo aí o livro, pegando o lápis, a caneta direitinho. Então, vamos lá. 127. Calma aí, deixa eu colocar meu... Passa meu slide. Pronto, agora vai. A comunidade, né, dos Estados Independentes, SEI. Então, Rússia, Ucrânia e Belarus, as 3 repúblicas mais importantes da extinta União Soviética, fundaram a SEI, uma organização confederativa que evita atender, né, manter a unidade e soberania dos Estados-membros, com certa autonomia política e econômica. Então, né, parte dos seus membros acabam localizando na Europa e na Ásia. Não, as ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia, não aderiram à SEI. Né? Após se declararem independentes, elas iniciaram um processo de integração com a União Europeia, concluindo em 2004. Já a Geórgia se integrou à SEI em 1994 e saiu em 2009, por ser contra o apoio da Rússia aos movimentos separatistas, né, de Abkhazia e Ossétia do Sul. Então, a SEI, né, o principal interesse, né, os países membros, facilitar, né, melhorar a economia de todos os países. Vocês viram na aula passada. A União, o fim, né, da União Soviética, a formação da SEI. Em 91, né, após a desagregação da União Soviética, iniciaram esforços para a criação da SEI. Era essencial para a Rússia manter relações com as outras repúblicas independentes, tanto por interesses militares, né, pois parte do arsenal nuclear e da frota da extinta União Soviética havia ficado em território de nações agora independentes, como por questões energéticas, para manter, né, o fornecimento dos oleodutos e dos gasodutos, que atravessam várias partes dessas repúblicas. Né? Essa postura da Rússia gerou diversos conflitos entre os povos russos e os povos europeus. Então, aí vocês observam, né, toda essa, resumidamente, né, essa parte aí da desagregação da União Soviética. E com essa desagregação, eles começam, né, a se esforçar, né, se unir, né, para fixar, para criar essa SEI. Então, aqui nós observamos o mapa, né, da SEI, o mapa político, certo, da SEI. Vocês observam aí, né, a parte que está de rosinha, essa parte rosa, né, são os países, a Rússia, perdoe, né, e essa parte aí, né, são os outros países que têm interesse, né, que participam, né, de toda a união aí da SEI. Relações econômicas antes da SEI. Então, a SEI, né, ela tinha sido fundada em 91, a integração entre os países membros procede do surgimento do bloco e as relações econômicas do leste europeu foram constituídas ao longo das décadas anteriores. Durante o regime socialista, as economias do bloco oriental fortaleceram o sistema baseado na reforma agrária, para obter controle total dos setores agrícolas e industrial, e se tornaram autossuficientes, independentes do comércio com o país capitalista. Esse sistema, né, ele promove a coletivização das propriedades agrícolas, que passam a ser controladas pelos governos. Criaram-se, assim, cooperativas de propriedades privadas, denominadas de Kolksoy, e fazendas coletivas altamente mecanizadas, gerenciadas diretamente pelo governo, e também na Sovtsoys, para controlar toda a produção agrícola e aumentar o excedente de setor. Então, observem aí, né, esse fortalecimento, né, da produção agrícola, com a base, né, da produção controlada pelo governo. Né? Então, tem propriedades privadas, né, que tem uma alta produção, e aí vocês observam aí na imagem, né, o uso, né, intenso de máquinas, e acaba reduzindo aí a mão de obra, né, mas assim, acaba tendo uma alta produtividade,
E para o governo, a autoprodutividade, né, gera lucro. Então, isso aí é favorável. Com a desagregação da União Soviética, esse sistema foi praticamente abolido. As propriedades agrícolas foram privatizadas, tal como as outras economias. Então, as propriedades agrícolas deixam de ser do governo e acabam sendo privatizadas, vai sendo vendida, né, para empresas, para grandes empresários. A criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua, COMECON, né, ele tinha o intuito era contrabalancear, né, o Plano Marshall, que isso é a aliança capitalista edificada pelos Estados Unidos. Mas aí o COMECON também ele foi desfeito no começo da década de 90, após, né, a desagregação da União Soviética. Então, ele tinha o fortalecimento, né, com a União Soviética. E quando ela acaba desagregando, ele acaba enfraquecendo, e aí ele acaba, né, ele vai sendo desfeito. Acaba o acordo. A burocratização e a falta de competitividade. O controle estatal sobre todos os ramos da economia e da política soviética consolidaram uma enorme ineficiente estrutura burocrática governamental. Né? Então, porque o governo era quem gerenciava, né, os ramos da economia e acaba não tendo tanta competitividade. Porque se eu tenho as pessoas gerenciando, os empresários, cada um coloca seu preço. Né, e acaba tendo competitividade que um vai colocar mais baixo que o outro. Né? Se a tonelada de uma fruta, vamos dizer que seja R$1.000, o outro pode colocar 900, o outro pode colocar 950, o outro pode colocar 850. Então, gera competitividade e as pessoas vão buscar, né, ou mais barato, vai fazer a sua avaliação. E quando é, né, gerenciada pelo governo, acaba, né, faltando aí essa competitividade que o governo vai padronizar, né, o valor e acaba, na verdade, dificultando aí para a economia crescer. A falta de competitividade e de investimentos em pesquisa em setores como automobilístico e de eletrodoméstico provocou uma estagnação da economia do leste europeu, somando-se a limitada produtividade e a baixa qualidade dos bens de consumo. No mesmo período, a produtividade dos países do bloco ocidental crescia rapidamente. Apesar dessas limitações, alguns países da CEI são grandes produtores agrícolas, especialmente de grãos. É o caso, do exemplo aí da Ucrânia, que está entre os maiores produtores de trigo e de milho do mundo. E aí vocês observam, né, esse maquinário para a colheita do milho, né, próximo à cidade de Kalush, na Ucrânia. Então, como vocês sabem, como ele tem uma alta produtividade, né, está entre os maiores produtores do mundo, a utilização de máquinas, né, a utilização de tecnologia vai ser muito frequente na produtividade. Então, pessoal, nossa aula já está terminando. O comércio entre os países da CEI, o controle rigoroso exercido pela Rússia, que antes garantia o equilíbrio entre as demandas e as ofertas do comércio regional, promoveu o rompimento dos vínculos existentes entre os países que depois vieram a constituir a CEI, especialmente em relação às trocas comerciais, que sofreu uma queda drástica. Com o fim da centralização, cada país procurou se integrar ao comércio internacional da maneira mais favorável a seus interesses. Desde a criação da CEI, encontra dificuldade para se manter. Né? Muitas das suas repúblicas, né, que integraram, né, se aproximaram da União Europeia. Apesar disso, a Rússia tenta manter certa hegemonia sobre o bloco, muitas vezes à custa de conflitos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, um exemplo de um conflito, que é o exemplo da luta Revolução Laranja. Exemplo da luta pela hegemonia sobre as antigas repúblicas soviéticas foi a Revolução Laranja, que aconteceu em 2004, nas eleições presidenciais da Ucrânia, que houve um fraude para evitar que o candidato pró-europeu chegasse à presidência. Como resposta, a população organizou diversos protestos e ocorreram atos de desobediência civil, além de greves. Né? O partido pós-russo tentou evitar, de todas as formas, que Viktor
ocupasse o poder em Kiev. A eleição teve de ser refeita e a vitória do partido europeísta foi reconhecida. Confrontos semelhantes entre pró-russo e pós-europeus ocorreram em outras repúblicas soviéticas, como a Geórgia. E aqui, né, vocês observam aí na imagem, há manifestantes, né, empunham bandeiras e cartazes na Praça da Independência, em Kiev, durante a Revolução Laranja na Ucrânia em 2014. Então, eles ficaram, né, indignados com essa situação, né? E aí foram para a rua, né, protestar por causa dessa questão do fraude, né? Do fraude, né, que eles disseram, né, que existiu aí nessas eleições presidenciais da Ucrânia. Então, minha gente, nossa aula vai ficando por aqui. Né? Fique em casa, se cuidem, fiquem com Deus. E o desafio, né, está lançado, né, está nas mãos de vocês, cabe a cada um de vocês irem fazendo a sua parte, compartilhe a aula com o colega, incentive o colega a participar, que aí, né, para a turma de vocês conseguirem, né, estar classificada aí para ser sorteada. Então, vamos que vamos, capricha aí, forte abraço e responda a atividade na descrição do link. Lembrem que é necessário ter visualização e a resposta da atividade. São os dois. Tchau, tchau. Fique em casa, fique com Deus. Até a próxima aula.